Sejam muito bem-vindos ao Elos da Engenharia Física da UEMS. Aqui a gente tenta conectar o presente com o futuro da engenharia física, no caso. Se você é um estudante, profissional, ou simplesmente tem vontade, curiosidade de conhecer um pouquinho sobre as possibilidades de atuação de um engenheiro físico, este aqui é o canal, é o lugar. Fique com a gente. A cada semana nós vamos conversar com um egresso do curso de Engenharia Física da UEMS, que hoje estão deles esparramados aí por vários lugares e mercados de trabalho do nosso país e fora do país. Então a nossa missão aqui com este programa, com este podcast, é mostrar este vasto universo de possibilidades que o nosso curso tem oferecido aos nossos estudantes. Então, nós vamos aqui revelar caminhos, inspirar novas jornadas, fortalecendo os laços que nos unem, né? Nós, enquanto universidade, com os nossos egressos. Afinal, a física nos conecta de maneiras que a gente nem imagina, não é mesmo? Bom, hoje, para começar a nossa conversa, nós temos a honra de receber o nosso egresso, o Wellington Perrone, para um bate-papo aqui mais do que especial. Wellington Perrone, prazer. Tudo bem, professor? Me ouve? Me vê? Muito bem, muito bem. Prazer enorme estar aqui, podendo gravar essa conversa com você. E eu quero começar esta conversa dizendo o seguinte: Wellington, você está onde? O que você está fazendo, meu caro? Depois de tanto tempo sem te ver. Professor, indústria, jornada corporativa, agora empreendendo, empresário, muita coisa acontecendo. E você está em Minas Gerais? Minas Gerais, nesse exato momento, morando em BH. Poxa vida. Então vamos lá, Wellington, vamos começar a nossa conversa. Eu quero voltar com você, relembrar e puxar na sua lembrança os inícios aqui, então os anos iniciais das suas atividades aqui na UEMS, quando você chega aqui para estudar. Você é daqui do Mato Grosso, nasceu aqui no Mato Grosso do Sul ou não? Não, professor, eu, para falar a verdade, fui acompanhar meus pais, né? Eles foram morar em Dourados e, consequentemente, eu, com 17 anos, fui acompanhá-los. Foi bem nessa época que você entrou na universidade? Exatamente. E tem uma lembrança, tem uma coisa que fica gravado, eu não falei isso para o senhor, mas tem um... Quando eu cheguei, eu fui fazer um cursinho no Vargas, um cursinho do governo do estado. Escola Estadual Presidente Vargas, aqui em Dourados. Exatamente. E eu estava tendencioso a fazer física. Já tinha um peso ali muito grande para eu fazer física. E aí nós recebemos na sala um professor chamado professor Sandro para falar sobre a engenharia física, que seria a primeira turma em 2010. Não, mas você está falando de quando esse é o professor Sandro que foi esse lá? Esse é o professor Sandro. Caramba, nem eu lembrava disso. E o senhor entrou na sala e falou da engenharia física. Ó, nós teremos um curso de engenharia mesclado com física, será, salvo engano, naquela época foi o segundo, né, no Brasil, sim, depois sim, da UFSCar. No Brasil, E aí, foi dali que eu tomei a decisão. Realmente, quando eu fiz, salvo engano, foi por Enem que nós entramos, né? Aquela primeira turma, salvo engano, também teve vestibular, mas pontualmente no meu caso foi Enem. E, dali foi a jornada que se começou em 2010 com toda essa turma aí, né? Com toda essa primeira turma. Então, você é da primeira turma de 2010. Primeira turma de 2010. Bacana, você sabe que eu não lembrava, eu lembro a gente fez essas visitas, né? Nós fizemos essas visitas em várias escolas aqui, algumas cidades da região também, e foi um período que a gente estava em transição, o nosso vestibular estava abrindo mão de acontecer aqui apenas, para usar Enem, né? O ingresso seria pelo SISU, então usando a nota do Enem. Que bacana, feliz de saber que tivemos êxito naquela jornada, porque dava muito trabalho passar nas escolas, né, tentando mostrar para os alunos, e nosso desafio maior era apresentar a possibilidade de uma atuação profissional que poucos conheciam, poucos conhecem, e é por isso que nós estamos aqui conversando. Né, uma coisa em construção, e é sobre isso que a gente quer conversar um pouco. Então, quando você recebeu lá esta apresentação, ouviu, você já estava pensando em fazer física, atrelou com a engenharia física, e falou, é isso mesmo que eu quero.
É isso. Eu tinha um pezinho também na engenharia, sempre achei que poderia ser algo muito interessante. E a física também ali na. Eu acho que a virada de chave é bizarro isso, porque no ensino médio, o único zero que eu tirei na vida, zero, único, foi em física. E aí eu fui para o cursinho e eu comecei a gostar da física. Eu acho que também está muito vinculado ao docente, né? Como você realmente talvez deixa aquilo de forma mais lúdica, né? Explicando algo, enfim. Familiaridade com professores acaba sendo natural, né? Familiaridade entre seres humanos e tal. E ali no cursinho foi super bacana a minha interface com a física. Aí pô, veio o senhor falando da engenharia física. Pô, aí deu match total, né? E realmente foi isso que aconteceu. Eu não lembro de ter prestado outro, de ter prestado outro vestibular ou de ter colocado um outro curso, porque foi realmente aquela época do Enem, barra SISU, né? Sim. Então foi naquele momento que tudo aconteceu. Muito bacana. Aí você chegou na UEMS, então, para fazer na primeira turma de engenharia física. Vocês eram uma turma grande, se eu não me engano, eram 35 ou 40 ingressantes. Eu acho que deu 50 alunos, professor. Ou 50, não, verdade. As primeiras 50 alunos. 50 alunos, sala cheia, e aí todos ali antenados, querendo saber um pouco sobre o curso, sobre o que ia acontecer na vida. E aí, o que te marcou quando aconteceu essa realidade de você estar na universidade? O primeiro impacto do acadêmico, eu acho que ali, o primeiro impacto meu com a universidade foi a grandeza do negócio, né? Você sai do ensino médio, geralmente as escolas estaduais ou escolas particulares são mais compactas, são menores, né? São pequenas bolhas ali, com raras exceções de cidades maiores. Mas quando você chega na universidade, realmente vê a coisa maior, pátios maiores, os blocos ali da UEMS, né, são blocos mais afastados. Então aquilo foi um impacto para mim. Falei, pô, que bacana isso, né? E é engraçado, porque quando você vem do ensino médio, você vem com alguns hábitos que, para quem está na graduação, acaba sendo, pô, por exemplo, senhor, posso ir no banheiro? Pode fazer o que você quiser aqui, cara, né? Fica à vontade. E aí você... então não preciso pedir autorização para levantar e falar com o amiguinho ali, não. Só não atrapalha a aula, se quer atender o telefone, sai da sala, né? Mas ok. Sim. Então, esses detalhes geram um impacto, porque é uma transição, né? Talvez seja até uma transição de um adolescente, uma pessoa mais dependente, para uma pessoa, ó, para aqui, só cuidado, estuda tal, mas cuidado com as suas atitudes aí, né? Mas você tá livre, fica à vontade, né? Mas pode ter consequência em algumas das suas atitudes aí, né? Então, isso para mim foi bem impactante, essa virada de chave, né, dos comportamentos. E outra coisa também que deve fazer a diferença, não sei se aconteceu com você, a forma de se preparar para as avaliações, que daí junta tudo, é muito volumoso, né? Como é que você encarou tudo isso? Eu acredito que você tenha sentido também essa diferença, né? Professor, eu acho que quando talvez tenha alguns acadêmicos de início de curso que estejam um pouco mais maduros, mas eu falo talvez pela nossa primeira turma. Após as primeiras provas, todo mundo vai mal, porque não tem ritmo de estudo, quer estudar de última hora, aí o professor está passando, você não está entendendo, e também tem aquele receio talvez de fazer alguma pergunta naquele primeiro momento. Eu lembro... talvez a disciplina que eu tenho de forma mais clara com o professor Antônio, né? Grande professor Antônio, mecânica 1. Então, pô, primeira prova de 0 a 10, 1 a nota. Pô, esquisito. E aí, tudo, é normal. Mas se for normal, eu não vou passar, né? Não dá, vou ter que rever isso aqui. E aí vem a segunda prova. Salvo engano, a segunda prova, a primeira... toda a parte da estrutura de Newton, a segunda não lembro, eu sei que a terceira era envolvendo o trabalho já, né, força, vezes deslocamento, já tinha um conteúdo voltado ao trabalho. Mas a segunda não lembro muito bem, talvez a parte de polias, a complexidade ali das polias também, tirei de 0 a 10, 3. Pô, não vou passar, cara, isso aqui tá errado, vai dar problema. E aí foi a virada de chave, que eu acho que aconteceu no primeiro ano da nossa primeira turma, que foi algo sensacional. A gente juntava turmas e ia estudar em algum local. E minha casa quase sempre era base. Minha mãe fazia uma macarronada, tal, aí juntava lá. Não sei se o senhor vai lembrar dos nomes, mas Hector, Cristiano, Calil, Lucas, Fábio, estava conosco ainda. Depois ele acabou mudando de curso, né, por uma escolha pessoal. Mas a virada de chave realmente foi juntar as pessoas e realmente, peraí, a gente precisa ter ritmo. A gente precisa se ajudar aqui a executar alguns trabalhos. Quem sabe isso? Eu sei. Então, cara, você que ensina agora, vamos lá. E é engraçado que quando eu olho algumas imagens antigas, eu vejo algumas fotos daquelas turmas, daquele pessoal reunido, né?
Também um pouco de imprudência, né, professor? Ir até 1, 2 da manhã, uma coisa talvez um pouco desnecessária, né? A gente olha hoje um pouco mais velho e fala, pô, não precisava daquilo, né? Mas foi aquilo que também nos moldou e nos forjou, né? Claro, vocês estavam aprendendo a organizar o seu tempo, né? Que é natural. Vocês precisavam perceber o quanto antes, eu costumo falar isso, né? Perceba o quanto antes que 24 horas é muito pouco para estudar. E aí você tem que colocar ainda nesse tempo que você tem que dormir, que você tem que ter atividade de lazer, você tem que ter algumas outras coisas ainda para consumir desses 24 horas, porque você não pode dedicar todo esse tempo para o seu estudo. Então, tirado isso, você vai ver que lhe sobra pouco tempo para estudar. E mais ainda, né, que tem as salas de aula que você tem que manter a frequência, não pode abandonar a sala de aula. E você tem que ir se formando um autodidata de pegar... Uma semana o professor vê 2, 3 capítulos de um livro que às vezes você levava quase um semestre para estudar. Então, é lógico que a dinâmica é diferente e o quanto antes o aluno percebe o que tem que fazer para ajustar o seu tempo é melhor. Eu acho que então vocês viveram isso, né, naquela época inicial de, opa, temos que nos organizar aí para superar isso, senão a gente vai ficar para trás. E foi muito bom, na minha visão, professor, até talvez uma dica para os colegas do primeiro ano, isso ter acontecido no primeiro semestre. Por que eu digo isso? Eu lembro que eu peguei... Qual que era a ordem? Era, se você não vai bem, você tem direito a uma optativa e depois você faz o exame. Esse é o fluxo, né? Essa é a ordem, Essa é a ordem. Eu lembro que em Física Experimental 1 eu cheguei até o exame. Optativa não rolou, né? Não deu certo a prova, fui para o exame e deu certo. De lá para cá eu não fiz mais nenhum exame. Não caí mais nenhum exame. Não é porque eu era extremamente inteligente que eu... Você percebeu que, opa, não é... Eu percebi o jogo. Eu tinha colegas bem mais inteligentes do que eu, acredito, e posso assumir isso sem problema algum. Só que as pessoas perceberam que, gente, vai dar problema isso aqui. E aí, claro, tinha alguns colegas que passavam por alguns exames, tinha alguns colegas com mais ou menos dificuldade do que algum tema, né? Porque, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade em química. A gente tem que assumir isso. Então, os colegas pegavam aí um nome que tem fresco na mente, o Lucas Lemos, pegava a química com extrema facilidade. Eu estudava 4 vezes mais que o Lucão. Mas a gente ia dosando e tinha outras coisas que eu tinha mais facilidade. E juntar a turma ajudou muito a gente a realmente a seguir essa jornada e todo mundo meio equalizado. Não sei se o senhor lembra, mas chegou no 4º, 5º ano todo mundo bem unido, assim, aquela primeira turma, né? Chegou uma turma boa, junta, já criou mais afinidade, né? Já era uma turma mais brincalhona, mais solta, né? Até pelo perfil dos colegas. Mas chegou todo mundo meio unido. E quem às vezes não quis interagir, natural, isso é uma escolha, acabou saindo, né? Por uma questão pessoal também. Mas eu acho que fazer parte, realmente encontrar uma turma bacana, sabe, professor? E até uma dica bacana aí para os egressos e para os colegas que estão aí fazendo o curso. Encontra um colega legal, chama ele para estudar, né? Vai juntando uma turma maior, faz na casa de alguém, pede uma pizza. Isso é uma coisa fundamental, né? Eu vejo... Então, isso aí, Wellington, que você comenta, eu até fico pensando que aconteceu, obviamente, na época em que eu também fiz a universidade, eu acho que acontece de maneira geral em todos os cursos, e aí para o estudante é importante ele, desde sempre, estar percebendo os interesses dos seus colegas, né? Até mesmo para identificar se por algum momento ele não pode, de repente, estar atrapalhando ele nos propósitos que quer, né? Então, não é que eu estou dizendo, não é para selecionar os amigos, mas sim perceber aqueles que você pode confiar, você pode, no sentido de estudar juntos, né? Estar se deparando com as dificuldades das diferentes disciplinas e formando equipes. Eu estou trazendo essa pergunta porque eu sempre tenho para mim que este momento da graduação, que forma esses primeiros vínculos profissionais que você narra, estes, se forem muito bem estruturados, são os que, de fato, vão ficando para a carreira profissional para frente. Eu acredito que você deva estar percebendo isto já, né? Eu sempre uso um exemplo até para alguns familiares, né?
você tem que sempre estar atento com a forma como você se coloca diante dos seus na universidade, porque você não sabe aonde cada um estará depois. Sim. Se você passar uma impressão para os seus colegas que você é mais daquele que gosta da festa, né, dedica mais tempo para a festa do que para a seriedade dos estudos, se você deixar essa marca e um dos seus colegas lá na frente for um CEO de uma empresa, qualquer coisa, ele vai se lembrar desse cara. Infelizmente, ele não vai lembrar daquele cara que era muito bom. Quer dizer, vai lembrar também, mas... E se ele tiver o poder decisório, eu tenho que chamar alguém para trabalhar comigo, eu vou chamar aquele que era responsável junto comigo na época da universidade ou o outro. Então, exatamente. Não sei se você viveu isso, mas tem os colegas também que não tem muito predisposição de atuar junto com a gente na época da academia, né? Então, eu acho que pode estar criando uma marca ruim para eles próprios, né? Não sei se você vê isso hoje na sua carreira, se você tem isso acontecendo. E são escolhas, né, professor? É o que o senhor falou. Nós temos 24 horas, a gente descobre um pouco tarde que não vai dar. Eu quero 36 horas. Você não vai ter 36 horas, você não vai ter mais tempo, você tem que adaptar as 24 horas. Isso nós até falamos superficialmente. Você precisa dormir, você precisa se alimentar, precisa cuidar da sua saúde física, né? Talvez fazer alguma caminhada, algum esporte que você gosta de fazer. Geralmente, para quem estrutura a família, tem que disponibilizar um tempo para cuidar da família. E aí, tem o trabalho, né? 8, 9, 10 horas por dia, vai do ritmo, vai da necessidade, às vezes mais, às vezes menos, né? E aí o ponto sobrou um pouco de tempo, que são as pessoas que você escolheu estar perto. Não tem muito segredo. Então, eu tenho conversa, não é por uma questão de escolha, mas eu tenho quantas pessoas que eu converso todo dia. Dá para conversar, professor, com 30 pessoas todo dia? Não dá. Então você tem que fazer uma escolha e realmente, essas pessoas aqui dão match, essas pessoas aqui têm uma sinergia bacana com o que eu busco, né, com os meus valores, com o que eu vejo da pessoa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem vontade de fazer acontecer, mesmo naquele momento talvez não estando tão preparada, geralmente são pessoas que eu me aproximo. Então, é o que o senhor falou, gerar um bom impacto e uma boa impressão também na graduação é fundamental. Vai ter momento que você vai juntar a turma e tomar uma cervejinha, normal. Agora não dá para criar uma rotina com isso, você precisa criar uma rotina de parar, estudar, se dedicar. A rotina é porque eu sim. A rotina para o estudo, sim, ela é fundamental, né? Fundamental. Eu volto a dizer, não é porque eu era melhor ou pior, mas chegou num ponto que a nossa turma começou a ir super bem, assim, nas provas. Claro, tinha matérias muito pesadas, né, professor? É o que o senhor falou, é natural do curso. Você pega mecânica quântica 1, teve mecânica quântica 2, física do estado sólido, a própria matéria que o senhor lecionava, a ótica, é uma matéria complexa, muda a ótica do ensino médio, é uma coisa realmente mais complexa. Espectroscopia nós tivemos, a especialização do senhor, a especialidade do senhor também, extremamente complexo, então é difícil, mas a turma começou a ir bem, porque realmente tinha essa sinergia e esse objetivo em comum. Eu acho isso fundamental. Fazer essas escolhas que o senhor falou, primordial. Wellington, ainda dentro da universidade, nesse período, eu acho que é importante que todo aluno quer saber o seguinte: quando é que você percebeu que, opa, eu estou fazendo a coisa certa? Foi logo depois, no primeiro ano, com aquela dificuldade que você tentou ajustar seu tempo e seus relacionamentos para encarar esses desafios? Ou você levou um tempo maior para perceber, opa, é isso que eu quero, é aqui mesmo que eu vou aí amarrar a minha carreira profissional? Você consegue ter um marcador de quando isso aconteceu, se aconteceu durante os 5 anos de graduação? O que para mim, professor, foi uma virada de chave, e eu fazia com muito prazer, porque é um pouco do meu perfil, foi iniciar o estágio na indústria. Para mim foi uma virada de chave, porque eu consegui colocar em prática parte daquele conhecimento absorvido no primeiro, segundo, terceiro ano. E eu entendi ali, fazendo algumas autorreflexões, fazendo até alguns pilotos, né? Fiz iniciação científica com o professor Antônio, gostava, me dava bem, mas quando eu fui fazer um estágio na indústria, fui até trabalhar de graça na indústria, numa indústria de dourados, foi um momento que eu me encontrei. Então foi uma virada de chave para mim, colocar tudo que eu absorvi em prática e realmente ver ali, né, o processo produtivo,
no mercado de trabalho acontecendo. Então, para mim, foi essa virada de chave que eu falei, pô, legal, a engenharia está me proporcionando isso, né? E para mim, foi maravilhoso, porque até tenho um reconhecimento muito grande pelo seu Evandro, que é o dono dessa indústria que eu trabalhei. Eu ganhei uma mesinha dentro da sala do diretor para cuidar de todos os indicadores da indústria. Então, tinha acesso à produtividade, à rentabilidade versus produtividade da planta. Eu cuidava de todos esses indicadores e saía buscando essas informações, né? Então, para mim, foi fundamental, porque eu falei, opa, legal, a engenharia... Você percebeu uma importância, você percebeu, Elton, importante num contexto... Exatamente. Porque assim, e aí, professor, especificamente a engenharia física, né, que eu acho que nos dá uma base muito consolidada, um curso muito pesado e nos dá uma base muito consolidada. O ponto é que a engenharia me colocou naquele momento. Poderia ser outra engenharia? Tudo bem, mas a engenharia física me colocou naquele momento. Pô, eu acordava cedo, adorava fazer o que eu fazia. Nossa, maravilhoso. E você teve uma experiência com a iniciação científica que você comentou, né? Quer dizer, você foi fazer uma experiência com a iniciação científica, mas você percebeu que o que foi bacana foi no seu momento na empresa, já estagiando, né? E perfil, né, professor? É outra coisa que nós temos que entender. Claro. A vertical, até a gente talvez poderia ter isso mais unificado hoje no Brasil, mas é também o que nós conversamos superficialmente. A vertical de pesquisa, de ensino, é uma vertical totalmente louvável, mas você precisa entender se você realmente está disposto a lecionar, fazer pesquisa, se tem disponibilidade, quem sabe, para estudar um tempo fora do país, se está disposto a aprender mais do que uma ou duas línguas, né? O senhor deve saber bem disso. Às vezes no corporativo eu falar inglês está legal, mas o senhor precisa, vou ter que estar na França, vou ter que falar o francês, provavelmente tudo bem que o inglês é uma língua global, mas tem que estar disposto a ter uma carga de absorção muito maior. Ou você talvez queira partir para a parte de projetos, trabalhando na indústria, né? Você vai, aí é uma autorreflexão, exatamente isso, professor. Hoje nós temos acadêmicos formados aí em vários setores, que eu entendo que vários se encontraram, estão super bem, super felizes, né? Uns ganham mais, outros menos, não tem problema. Você se encontrou? Me encontrei, cara. Perfeito. Acho que esse é o ponto. Você sabe que daquela época de vocês, da graduação, né, para o que nós temos hoje, o momento do acadêmico na graduação hoje, ele tem mais oportunidades do que vocês tiveram, né? Então, seja em termos de estruturas que a própria universidade adquiriu nos últimos anos, que proporciona melhor condições hoje para o estudante estar aqui fazendo seus estudos, mas também oportunidades de bolsas de iniciação, bolsas de extensão, atividades de extensão. Hoje nós temos, dentro da universidade, a oportunidade do acadêmico estagiar fora do país durante a graduação. Tinha, um pouco depois da sua primeira turma, quando o Brasil teve o Ciências Sem Fronteiras, e nós participamos com alguns acadêmicos do curso de Engenharia Física, que foram para fora. Mas hoje o acadêmico da UEMS, recurso da própria instituição, pode pleitear, fazer um estágio de 1, 2 meses em algumas universidades fora do país. Isso é bacana, é uma oportunidade a mais para ele se conhecer, e não necessariamente pode ser alguma coisa que o direcione única e exclusivamente para a academia, como a gente está falando, para ter uma experiência um pouco melhor, ter uma bagagem um pouco mais desse contato. E eu acho que não só isso, mas os momentos, então, já fazendo uma fala da história do curso, tivemos acadêmicos que passaram por essas experiências, e hoje nós temos, você comentou o Lucão, que é o Lucas, ele vai ser também entrevistado nos próximos episódios, que está lá na Alemanha. Aliás, tem uma história engraçada. No ano retrasado, eu fui fazer uma visita técnica na França, lá no grupo que a gente sempre participa, e no final de semana eu fui, que era Réveillon, era passagem de ano, eu com o professor Luiz, nós fomos visitar uma cidade de Freiburg, na Alemanha. E lá nós fizemos um post, uma foto lá, chegando na cidade, alguma coisa assim.
E dali a pouco já mandando mensagem, era o Lucas, eu nem sabia que ele estava no Isso, que e legal. ele estava com o pai que tinha ido lá para visitá-lo, o professor Nilson, eu Professor não sei se Nilson, ele é da sua época, né? da minha época, aham. E ele estava com o pai dele lá, que fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Surgiu a oportunidade da gente jantar na noite de Réveillon, Que passarmos juntos, legal. não tinham compromissos, a gente ajeitamos um restaurante, reservamos para ir. E de última hora, já estávamos chegando no restaurante e ele me ligou para falar que, infelizmente, eles não iriam, o pai dele não estava passando bem, tinha que ficar em casa. Mas foi uma pena, mas a gente não ter se encontrado. Mas acho muito bacana a gente poder, né, foi muito bacana para nós, uma novidade, ter encontrado um egresso nosso lá. Mas aí sobre ele, a gente vai falar na entrevista com ele, não vamos soltar spoilers, mas Isso. legal para falar a trajetória, só para mostrar que tem alunos aí em várias oportunidades, né, fora do país, inclusive. O que eu queria, voltando à conversa com você, porque o entrevistado é você, não sou eu aqui, ô Wellington, eu queria o seguinte, eu já percebi que da época da graduação, o momento determinante foi, então, a sua atividade durante o estágio. A gente acha que isso deve ser, se fosse fazer um levantamento de 80% a 90% dos nossos estudantes, é o momento quando, de fato, eles se melhor localizam, encontram, opa, é aqui mesmo, Isso. né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco para nós, porque, tudo bem, você já está no nível de empreendedor, né? Mas eu queria entender um pouquinho essa transição. O Wellington saindo do estágio, o quanto aquilo, então, lhe preparou para uma carreira ali que você já foi os primeiros passos pós-universidade e como isso foi construído, se você puder falar um pouquinho. Claro, professor. No processo de estágio, eu estava ainda muito voltado a trabalhar na indústria. E quando eu me formei, eu lembro até hoje que eu recebi uma proposta de uma indústria, até através de uma indicação de um amigo do meu pai, apareceu uma vaga, e aí veio a proposta salarial, né? E aí minha mãe, eu lembro até hoje, ela falou assim, não vai não, você é engenheiro, você não pode ganhar só isso. Aí eu tinha feito as contas, eu já ia morar com outros dois colegas que também estavam com desafios parecidos, tinham saído de casa para o primeiro trabalho e tal. Eu falei, mãe, eu vou sim, porque a conta está fechando, eu preciso ganhar experiência. E aí era uma escolha minha ir para a indústria, eu precisaria realmente entender se aquilo faria sentido. E aí eu fui para a indústria, fiquei por 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente, e aí tinha outro perfil que eu sempre me identifiquei, que era um perfil mais comercial. Meu pai sempre teve uma pegada um pouco mais comercial, e até aquele momento eu não sabia que existia uma vertente, uma vertical, que misturava a área comercial com a capacidade técnica que eu tinha ganho na formação. Que hoje, a grosso modo, professor, falando, até é legal para os estudantes terem uma noção. Você pode, a grosso modo, falando do mercado, partir para projetos, você vai lá, projeta, realmente faz a concepção mais técnica de algo. Depois você pode executar aquilo, talvez produzindo aquele produto projetado, né? Então, vai estar na indústria, trabalhando numa indústria, ou você pode estar comercializando aquilo, que é vendendo aquilo. E não pode ser... Pode, mas geralmente não é uma pessoa comum, é uma pessoa que precisa de uma base técnica de qualificação para desenvolver esses negócios. E aí foi daí que eu migrei da indústria para a área comercial / técnica, que é desenvolver negócios com toda a capacidade técnica que eu absorvi. E aí, só que aí tem um ponto também, professor, que eu entendo, que quem está mais próximo de mim sabe tudo o que aconteceu, mas quando eu saí da indústria para migrar para uma área comercial / técnica, tinha um gap de salário já muito grande, porque era uma nova jornada a ser iniciada. Então, até uma dica legal para acadêmicos, até você realmente estar buscando se encontrar no processo de pesquisa, na indústria, na parte de projetos, na execução, tenta deixar o seu padrão de vida, o seu custo de vida um pouco mais baixo, para depois conseguir tomar certas decisões que você queira tomar. Por exemplo, não estou bem na indústria, mas eu tenho parcela disso, parcela daquilo, acaba entrando um aspecto mais pessoal aqui nessa conversa, né, professor? Mas às vezes você... ganhar um pouco menos. Permita ganhar um pouco menos. Exatamente. Aí foi daí que eu pude, naquele momento, tomar essa decisão, e a minha esposa
Eu namoro a Kátia desde os 16 anos. Eu acho que isso me ajudou muito também. Ter uma pessoa que sempre me apoiou, que sempre me ajudou, né? Que a gente estruturou toda uma vida juntos, né? E ali eu comecei a tomar algumas decisões e migrei para a área comercial, permitindo-me ganhar menos, né? Eu não tinha filho ainda. E aí depois a coisa começou a acontecer, né? Funções melhores, cargos melhores. Passei por um corporativo de uma multinacional francesa, depois migrei para o corporativo de uma multinacional americana, e agora em dezembro pedi o desligamento da companhia para realmente empreender, né? Estou com 2 empresas atualmente, uma eu tenho sócio, que é esse sócio que operacionaliza, eu olho toda a estrutura financeira, que vem a questão da engenharia também, nos dá essa base, né, de olhar números. Você vê muita gente formados em engenharia, principalmente engenharia física no mercado financeiro, né? Acontece muito pela capacidade analítica das pessoas. E, consequentemente, eu consegui tomar um pouco dessas escolhas, sabe, professor? Cheguei no auge, está longe, acho que tem muita coisa para acontecer, tem muita vida para mudar, a vida de pessoas até. Um ponto legal aí, contratei um engenheiro físico recentemente para trabalhar comigo numa empresa que eu abri agora em março, né? Então, é uma pessoa que está fazendo parte do nosso time hoje aqui da empresa, de uma das empresas. Assim, poder estar mudando a minha vida, professor, aí, volto a dizer, por uma escolha minha, eu entendi o que eu queria, né? Que é acordar cedo, é realmente saber que o meu mês está zerado e eu preciso correr atrás disso, é um pouco da vida do empresário, né? Do empreendedor barra empresário, mas eu me sinto muito confortável com isso. Para algumas pessoas isso é uma loucura, eu me sinto muito confortável com isso, né? Então, eu acho que aí é uma autorreflexão, né, professor? O senhor falou isso em algum momento da sua fala, a gente precisa olhar, se entender o que eu quero. O Lucas, por exemplo, voltando ao ponto rapidamente do Lucas, ou outros colegas aqui, me vem o Lucas à mente, quando se fala mais em pesquisa e ensino. Ele está super bem, super feliz com o que ele faz. Talvez eu não estaria tão feliz fazendo o que ele faz, porque é uma questão de particularidade de perfil, né? Só que uma coisa nós temos em comum, né, professor? Nós dois saímos da engenharia física. Isso eu acho fundamental. Isso é muito legal. Então, para você que está nos ouvindo aí, que faz hoje o curso, que está se sentindo um pouco perdido, é totalmente natural para um acadêmico até realmente se encontrar. Mas, e aí, se permita, eu acho que eu tomei até nota de um ponto, se permita se colocar, se expor para alguns pontos, né, professor? Eu quero fazer aqui um projeto de pesquisa. Legal, acho que isso é um caminho, eu gostei. Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui com algum outro professor, ou me aprofundar nesse tema de pesquisa, ou quero fazer um estágio na indústria. Quero ver como é que vai ser. Aceitar essas oportunidades para experimentar, né? Pelo que você está narrando, você não terminou o curso pronto para o que você faz hoje, por exemplo. Então, é uma construção continuada, quer dizer, é um crescimento profissional que foi evoluindo depois que você passou um momento da universidade. Então, e como você falou, não chegou ainda ao seu limite, né? É um crescimento continuado. Eu acho que isso é uma coisa que o acadêmico, todos profissionalmente, têm que ter essa percepção, porque é este profissional, esta atividade profissional que, de fato, faz a diferença na vida da pessoa. Quando ela tem uma atividade profissional que lhe permite crescer em conhecimento, sabe? Isso eu acho que é fantástico, que é o que o pós-graduação, né, na atividade, sem desviar, talvez, do que foi planejado no momento da graduação, eu acho que ele passa a ser satisfatório. Sim. Então, juntando, atrelando a satisfação da atividade profissional com a permissão, né, que você permite estar sempre aprendendo, aceitando os desafios. Essa era a palavra que eu falava sempre, e falo até hoje, né? Aceite os desafios, né? Porque se você recusa o desafio, você perde a oportunidade, não só de aprender, mas de aprender também, mas também de errar. E no erro também a gente aprende bastante coisa, né? Então, a gente vai crescendo, errando e acertando. Tem que permitir se expor a isso.
Eu percebi aí também que você já cruzou uma linha do tempo, já foi lá para a sua atividade hoje, né? Mas eu acredito que você deva ter passado por momentos de adaptação ou tentando Sim. encarar esses desafios, né? Tem alguma coisa que você lembra, que mais marcou, que você gostaria de compartilhar essa experiência? O Um professor, desafio, não sei. Já na atividade profissional, eu digo, né? e foi recente isso, aconteceu e quem passou um pouco dessa angústia que eu tive foi mais de perto foi a minha esposa, né? Porque meu filho, Miguel, está com 9 meses. 9 meses. E o Miguel nasceu em novembro. E eu pedi as contas em dezembro. Então, assim, foi esquisito isso, porque é tão real que o senhor está falando de um processo de desenvolver esse autoconhecimento, do estudante realmente talvez ter essa cautela aí, tendo as experiências, porque eu sempre me dei muito bem nessa jornada corporativa, né? Sempre fui melhorando, me comunicando bem, melhorando a minha capacidade técnica. A parte comercial também tem as suas técnicas e os seus estudos, né, professor? Você também vai melhorando isso, né? Quer Claro. saber se relacionar com pessoas e algumas metodologias específicas para cada tipo de venda e de projeto, mas também é uma coisa estudável, né? Só que foi esquisito porque em outubro foi o maior salário que eu tive na minha vida, assim, do ano passado. Negócio estrondoso, assim. Você fala, poxa, agora eu cheguei num lugar que daqui para frente é isso aí, né? Vamos lá. E foi o mês que eu estava mais frustrado, porque eu ainda realmente estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Pô, mas isso aqui tá esquisito, porque não é porque eu não mereço ganhar esse salário ou ter esse ganho, não é isso. Mas me veio pequenas lembranças de algumas pessoas, volta à questão do custo, de algumas pessoas que queriam tomar certas decisões e não conseguiam mais tomar por estar num certo momento de vida, por não se permitir mais criar essa experiência. E eu sempre tive essa vontade de empreender, Certo. de abrir o meu negócio. E aí, a partir disso, começou a aparecer pessoas que eu conhecia na jornada corporativa. E, naturalmente, eu trabalhando no corporativo, professor, você tem contato com pessoas do corporativo, mas também com empresários de grande porte, porque é essas pessoas que você tem interface, né, para desenvolver negócios. São pessoas de alto poder aquisitivo. E algumas conversas foram acontecendo. Falei, poxa vida, mas vou pedir as contas Você um está mês depois. falando de um networking permanente. Total, total. Tanto é que o meu atual sócio, um dos meus atuais sócios, um deles foi meu gerente em 2019 e o outro eu atendi em 2020 como cliente meu. E aí, através desse vínculo de pessoas, especificamente essas duas pessoas, eu criei vínculos pessoais através do profissional. Que aí ali eu vi a integridade da pessoa, a vontade da pessoa, deu uma sinergia bacana e aí do profissional isso veio para o pessoal. Então isso foi fundamental para mim, assim, isso está muito fresco na minha mente. Foi poxa, mas espera aí, então aconteceu isso agora faz um ano que aconteceu tudo isso. Eu bem no corporativo, com perspectiva de já mudar de cidade, podendo me colocar à disposição para trabalhar fora do país a qualquer momento, né? É só você se colocar à disposição e cumprir requisitos, passar por processos seletivos, mas uma vez que você realmente define isso, né, professor, você se coloca à disposição, tende a dar certo em algum momento, né? Mas tá esquisito isso, porque... E aí era meu isso, volto a dizer, isso é meu Wellington. Então você, estudante, também tem que ter essas autopercepções. Mas eu vou empreender quando? Eu quero empreender. E aí, quando eu tiver esse salário de executivo aqui, como é que eu dou esse passo para trás e volto? Não dá mais, fica difícil. Então, são decisões que você precisa tomar. E, enfim, a decisão foi tomada. Então, eu acho que é totalmente natural, sabe, professor? A gente, em alguns momentos de vida, tomar certas decisões e vai ter que assumir as consequências disso, né? Para o bem e para o mal. No final das contas, estou muito feliz, está tudo dentro do planejado. Mas é o perfil, né? É o perfil do profissional, no final das contas. E isso é bacana, essa trajetória que você está narrando para a gente, né? Aí, nesse período todo, você já está aí com pelo menos uns 10 anos de atuação profissional, né? Mais ou menos pelo tempo que estamos.
Isso. Você consegue lembrar de algo que você tenha feito né, já, então, independente de onde você estivesse nesse período, que você gosta de vincular, correlacionar, por exemplo, olha, isso aqui é porque eu sou engenheiro físico que eu estou fazendo isso. Você consegue ter alguma coisa, ou um projeto, ou alguma atividade, pode ser até comercial, que você fez falar, olha, eu acho que porque eu sou engenheiro físico que isso acabou dando certo, ou, enfim. Você consegue lembrar de alguma coisa nesse sentido? O que me ajudou muito, uma coisa que a engenharia física, eu acho que é uma coisa que eu até comentei superficialmente aqui no decorrer da minha fala. Uma coisa que a engenharia física nos deu uma base muito consolidada é a nossa capacidade de resolver os problemas, de realmente criar uma visão muito forte e analítica sobre as coisas. Então, até tinha comentado superficialmente com o senhor, a nossa capacidade, eu vejo não só minha, dos outros colegas, de fazer contas rápidas, né? Até o pessoal brinca, a tia X, a tia Y brinca, ó, faz conta aí, pô, tia, não sou calculadora, né? Não é isso um engenheiro em si, mas a nossa capacidade fica muito rápida. Então, eu percebo, professor, que especificadamente a engenharia física, ela me deu, não só para mim, mas para os outros colegas que eu tive contato, uma capacidade de ficar muito bom em resolver problemas e ser muito analítico. E aí eu quero usar isso para quê? Esse que é o ponto legal da engenharia física, é a multidisciplinaridade do processo. Eu quero me especializar em materiais, vai ter a capacidade para isso. Quero me especializar em automação, como nós temos bons colegas na parte de automação de indústria. Você vai estar bom, você vai estar qualificado para isso. Quero me especializar na área comercial, você vai estar bom para isso. Quero me especializar em qualquer outro ponto. Energia, né? Nós temos colegas também atuando na área de energia. Você vai ter uma capacidade, com muita facilidade, para fazer isso acontecer. Então eu vejo, professor, que essa nossa capacidade, de forma resumida, de ser mais analítico e de poder escolher o nosso caminho, é um dos pontos fundamentais para a engenharia física. Então, para mim, isso é primordial. E você chegou em algum momento a perceber, assim, nos momentos que você estava com o empregador, o seu gerente, que você mencionou e tal, que ele percebia em você um diferencial, falar assim, não, este aqui é um perfil profissional realmente do que nós precisamos para tal projeto, para alguma coisa, direcionando você para alguma coisa que ele percebia que você tinha, não só a capacidade de conduzir, mas alguma que ele disse, eu estou tentando identificar nesse contexto seu algo que te diferenciaria de qualquer outro perfil profissional dentro da empresa por onde você passou, entende? Eu acho que uma das coisas que aconteceu muito nessa jornada minha e de alguns outros colegas que talvez passaram aqui nesse bate-papo é aquele ponto que nós falamos de estar exposto. E quando você está exposto, professor, e realmente fazendo algumas tentativas, passando por uma iniciação científica, por exemplo, não sei se o senhor lembra, mas tanto eu quanto o senhor tínhamos uma comunicação muito tranquila. Assim, a gente conversava bem, professor Luiz também, professor Antônio, sensacional, professor Adriano, vários professores. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente realmente estava exposto e conversando constantemente. Tive a oportunidade de ter contatos com grandes diretores aí, empresários de grande porte de Dourados, desde o começo, até devido ao estágio. Então, isso foi me dando casca. Foi me dando casca e foi fazendo eu e vários outros colegas, mas pontualmente falando do meu caso, ter uma comunicação melhor, ficar menos tímido para me expor a um erro. Eu cometi um erro. Por exemplo, não tem problema nenhum, professor, nenhum, em falar não sei, por exemplo. Não sei. Se vai falar alguma coisa que eu não sei, mas peraí, é necessário saber? É necessário. Então vamos parar, vamos buscar esse conhecimento. Talvez eu só não saiba uma vez, depois eu vou estar sabendo disso. Então, realmente estar exposto a aprender coisas novas e realmente estar perto de pessoas que podem agregar, eu acho que foi um grande desafio, um grande diferencial. Isso é muito bom. Em alguns momentos pode incomodar algumas outras pessoas. Porque o ser humano também, professor, a gente pode ter essa conversa de forma bem franca. O ser humano é feito de egos, né? Então, quando você vai para uma carreira corporativa, você precisa tomar alguns cuidados. Né? Se eu fizer isso, eu posso incomodar tal pessoa. Então, isso talvez não seja bom para mim, né? Enfim, a vida é feita de escolhas nesse aspecto. Não posso deixar fulano chateado, não posso... Peraí, como é que eu faço isso? Então, você vai realmente
bem-vindo à vida adulta, né? É assim que o jogo funciona em alguns casos. Você precisa manter sua integridade, sua índole, mas realmente precisa tomar cuidado com algumas coisas. E aí você vai se desenvolvendo e vai crescendo. Aí volto a dizer, é legal isso, porque o colega, hoje posso chamar de amigo pessoal, o Marco, que foi meu gerente em 2019, atualmente está tocando essa operação, mudou de Curitiba para Goiânia para tocar um negócio que, pô, ele acredita na gente que está ali no back-office apoiando ele no projeto. Então, assim, professor, eu acredito muito que sair um pouco da caixa, sabe? Poder se expor mais aos professores, falando para os acadêmicos especificadamente aqui, Claro, professor, se expor mais, se conversar mais com os professores, quem sabe procurar alguns formandos, né? eu acho que eu linkaria uma pergunta a você, até para a gente compreender também os limites, né? Porque às vezes o aluno, enquanto aluno, na universidade, ele vê o limite dele muito perto dele, né? Quer dizer, é só até aqui que eu devo andar. Por exemplo, hoje você está em Minas Gerais. Você pensava na época da graduação que você estaria em Belo Horizonte hoje? Não. Isso que é importante você. Como você chegou agosto, até aí? Em agosto, eu não tinha a mínima noção que eu ia estar em BH. Porém, quando realmente foi agosto, setembro, eu acho que tudo aconteceu ali, quando eu falei do salário ali, daquele ganho mensal, foi até um pouco antes de outubro do que eu verbalizei, porque em agosto foi aí que aconteceu eu fui procurar algumas possibilidades, né, empreender aqui, então isso, e aí estou aqui em BH hoje, que é o que o senhor falou, não passaram pela minha cabeça. A minha expectativa era de morar mais perto da minha família, que se encontra hoje em Mato Grosso do Sul, Paraná. Então, minha família está nesse miolo. E tudo foi acontecendo para eu vir para BH, e, enfim, a decisão ela precisa ser tomada, né? Agora, um ponto fundamental, professor, que eu acho que eu sempre, talvez um pouco mais maduro, eu comecei a agir assim. Eu tento fazer pelas pessoas o que eu gostaria que fizessem por mim. Então, o senhor quer estar perto de uma pessoa desagradável que fica reclamando? Pô, não quer, ninguém quer. Você quer ficar perto daquele acadêmico que fica falando mal dos professores e o problema é sempre alguém, nunca é dele, ele estudou, que a prova estava... Então, faça algo para as pessoas, principalmente, tenham comportamentos que você gostasse que as pessoas tivessem. Onde eu estou querendo chegar com isso? Consequentemente, as pessoas começam a se aproximar de você. Pô, quero ficar perto do professor Sandro. Por quê? Porque ele é uma pessoa agradável. Quero ficar perto do João. Por quê? Porque é uma pessoa agradável. Uma pessoa que realmente pensa junto, pensa em crescer, conversa sobre vida, sobre projeto, né? Tem divergências de futebol, de política, independente disso, vai ter certas divergências, mas a gente vai conversa. Sem problema algum para isso. Então, eu acho que isso é primordial. E aí isso vai aumentando a rede. Vou dar um exemplo para o senhor nesse exato momento. Não é uma particularidade minha, mas vários colegas devem ter isso. Se eu ligar agora para alguém em Manaus, em Recife, em Caxias do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu tenho pouso a qualquer momento. Porque eu criei vínculo em vários locais. Fora do país, né, como o próprio senhor citou, o Lucas, outros colegas que estão espalhados, familiares. Então, estar aí, volta naquele ponto, conversar com todas essas pessoas todos os dias é extremamente difícil. Você vai ter que selecionar quem mantém ali no seu vínculo mais próximo, basicamente família, colegas de trabalho, né, alguns amigos bem próximos, pessoais, alguns sócios, algo nesse sentido, mas é engraçado, porque se hoje eu ver o Paulo Guellen, por exemplo, que é um colega que estudou comigo, eu não falo com o Paulo, eu acho que faz um ano. E nenhum problema quanto a isso. Se eu ver o Paulo, a gente vai dar um abraço extremamente forte, tem uma reciprocidade e um respeito sensacional entre nós dois. Então, acho que... Esse é um dos nossos entrevistados. Sensacional, o Paulo é um cara sensacional. Então, ter esse ponto, professor, de realmente ser uma pessoa agradável, e saber se relacionar, né? Uma coisa que eu não gosto muito. Eu vejo pessoas, às vezes, falando especificamente de networking, tenta fazer networking pedindo as coisas. Pô, para de pedir as coisas, tenta proporcionar alguma coisa legal, né? A gente está falando sobre sono, sobre gestão de tempo, sobre algum tema, indica um livro. Por exemplo, veio 2 amigos aqui em casa participar de um churrasco, eles estavam entrando num tema, eles, vamos aqui por fora, embora. Eu falei, não, vem aqui.
dei 2 livros, um para cada aluno de presente, do tema que a gente estava conversando. Eu poderia falar, ó, compra o livro lá, mas tô aqui, só que tem que me devolver. Os livros são meus com as minhas anotações. Leia, depois você me devolve. Puxa, obrigado. É isso, é esse vínculo legal. Eu gostaria que eu me desse um livro para ler sobre um tema que eu tenho interesse. Pega aí um tema, particularmente eu gosto, um pouco de filosofia estoica, né? Uma filosofia bem leve, bem tranquila, te dá um norte sobre vida, sobre o dia a dia. Legal, você gosta desse tema? Então, professor, então esse livro aqui, leva. Só que o senhor tem que me devolver depois. Bom, é isso, eu acho que a vida tem que ser mais leve. Agora, vamos ter que trabalhar, professor. Vamos ter que trabalhar. Aí, a coisa precisa acontecer. Precisamos entregar os resultados. Mas eu acho que criar esse vínculo é fundamental, sabe, professor? Eu acho que o que você está trazendo aí, essa questão do aluno estar lendo, tentando estar sempre à frente do conhecimento, tentando conhecer uma coisa ou outra, e ali vai juntando tudo e vai atuando, ao mesmo tempo em que atua, e as oportunidades vão aparecendo, algumas portas vão se fechando, muitas vão se abrindo, e aí caminha para a vida. Eu perguntei para você um caso assim que tenha sido exitoso, que você tenha percebido da carreira, que foi fantástica. Aí eu perguntaria o contrário agora, se tem alguma coisa que aconteceu que você falou, poxa vida, por que eu fiz isso enquanto profissional? Poderia ter pensado melhor. Aconteceu isso? Teve alguma escolha que te marcou negativamente nesses anos de carreira aí? Professor, mesmo em alguns momentos eu ter tomado, na visão de algumas decisões radicais de pivotar de área, ganhar menos, ganhar mais, né? Pô, abrir mão de uma multinacional americana, corporativo de uma multinacional americana agora em dezembro para empreender para algumas pessoas, com o nascimento do Miguel, né, do meu segundo filho. Isso para mim não gerou tanto impacto, porque sempre foi muito pensado. E aí, não por experiência de outras pessoas, pelo que eu quero e pelo que eu sei das consequências daquilo, né? Então, talvez algumas pessoas olhem e falem, pô, isso foi extremamente impactante, cara. Você pediu as contas com seu filho que tinha 1 mês de vida, tá maluco? Para mim foi algo meio calculado, desenhado. Então, eu sofro pouco com tudo que vai acontecendo, porque geralmente as coisas fazem um pouco de sentido, sabe? E aí o sentido para mim, né, professor? Então, agora, cagada profissional, sendo esdrúxulo aqui, né? Talvez várias, né? Condução errada de alguns projetos e, consequentemente, você perde o projeto, você atrasa o projeto, você gera consequências para o cliente. Eu acho que aí é natural. E aí, infelizmente, em alguns casos geram consequências graves, né? Falando financeira, né? Se deixar de rodar uma indústria, como algumas grandes indústrias que foram feitas agora em Dourados por um dia, você deixa de gerar milhões de receita. Então, coisas nesse sentido podem gerar grandes consequências. Só que eu tento levar as coisas também de forma muito leve, muito lógica, sabe, professor? Então, e também uma coisa que pelo menos a minha jornada, eu tive a oportunidade de ter pessoas boas perto, sabe? Então eu não tenho problema nenhum em chegar no senhor e fazer uma pergunta, professor, tudo bem? Então, vou tomar essa decisão aqui, faz sentido isso aqui? Acho que sim. E o André, faz sentido essa decisão aqui? Uma segunda opinião, não faz sentido, não. Tá bom, tá justo, tal. Bom, beleza. Então, você vai também ouvindo a voz da experiência, né, professor? Humildade É uma coisa também, né, Wellington? Humildade de buscar uma outra opinião. Isso aí, para um bom profissional, é fundamental, ter a humildade, reconhecer que pode contar com a ajuda do outro para deixar aquilo melhor, né? Isso é importante, é uma boa coisa. Wellington, nós já estamos conversando há um bom tempo, e eu fui orientado que essas conversas não pudessem estender muito para que nós tivéssemos o estudante acompanhando, mas eu acredito que ele vai acompanhar a nossa conversa porque está muito boa. Mas eu vou entrar já no último bloco assim da nossa ideia de conversa, que eu queria assim que você pensasse no que você poderia deixar para o estudante se você fizesse um retrospecto do Wellington
e hoje o Wellington profissional, o Wellington na academia. O que você, se você pudesse voltar no tempo, o Wellington deixaria de fazer ou faria diferente no momento em que esteve na graduação, pensando que é o estudante que vai estar assistindo nós aqui nesse podcast? O que você diria aí? Professor, eu diria que ele teria que curtir essa jornada e que todo o processo de maturidade vem com o tempo. Vou dar um exemplo para o senhor. Talvez eu tenha essa consciência, o senhor tenha a consciência de que dormir bem é importante. Mas o acadêmico daquele momento não tem essa percepção. E é natural ele não ter essa percepção. Então ele tem que curtir a jornada. E talvez entender que o dia ruim, momentos ruins, uma nota baixa, algo nesse sentido, faz parte dessa jornada. De criar maturidade, de ter um processo de adaptabilidade, de sair do ensino médio e cair numa graduação, né, de ter conteúdos naturalmente muito mais pesados, de talvez por toda essa imaturidade, não saber gerenciar tão bem tudo que está acontecendo e ir mal nas provas e não saber dosar muito bem todas essas emoções. Então, acho que tem que curtir essa jornada. Particularmente, o que nos ajudou muito, aí falando de forma prática, a primeira turma foi muito unida. Isso é muito bom. Quando você está em grupos, geralmente existem coisas que são complementares entre os acadêmicos, isso é muito bom. Dando um aspecto mais técnico de absorver conteúdo. Essa aqui eu consegui fazer, essa resposta aqui dessa pergunta eu tenho, legal. Então, fulano, explica aqui. Fulano vai explicar, ele conseguiu. Então, naturalmente, as coisas vão se encaixando. E aí, todo o processo de desenvolvimento na graduação e até no mercado de trabalho é natural. Aí é maturidade. O senhor falou um ponto muito interessante, até fazia parte de um dos 5 valores dessa multinacional que eu trabalhei, que é Learning Every Day, né? Então, aprender todos os dias. Todo dia você vai aprender alguma coisa. Um aspecto mais técnico, um aspecto mais pessoal, às vezes um aspecto mais religioso. Então, todo dia. Coloque-se à disposição de aprender todos os dias. Por exemplo, pontualmente eu estou lendo um livro mais voltado ao meu negócio, que é a execução. Esse cara foi CEO de uma multinacional americana também, do meu segmento. Então, por que eu vou ler sobre ele? Porque talvez seja uma jornada parecida que eu queira seguir. E aí, a maturidade também, professora, eu acredito muito que vai sendo absorvida com essa experiência, com essa bagagem de pessoas mais experientes. Então, a dica que eu daria para esses estudantes aceitem essa jornada, vão se colocando à disposição, vão criando essa experiência, essa maturidade, que no final das contas a coisa tende a dar certo. É o que a gente vê, olhando para os acadêmicos que passaram pelo curso e que estão super bem, é o que a gente vê acontecer, professor. Então, a dica que eu daria é essa, sabe? Curta a jornada e você comentou uma coisa, né, agora há pouco aí sobre a questão logo no início, quando você falava do estudante que preferia reclamar ou de um professor, ou das circunstâncias, né? E muitas vezes o que a gente percebe, essa reclamação de professor a gente não sabe, porque é o grupo que fala, embora a gente suspeite que isso aconteça, né? Você veio para mim para confirmar aqui. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para além disso, o que eu sei entre os alunos, que eu acho que eles sofrem por antecipação, eu acho que não é só da engenharia física, é o engenheiro, o profissional como um todo, o jovem, quando ainda não está estabelecido profissionalmente, ele sofre por antecipação quando ele quer entender o seu futuro profissional. E aí eu queria que você tentasse falar se vale a pena sofrer por antecipação ou viva e deixe as coisas irem acontecendo ao seu tempo. O que você acha? Professor, eu acredito muito que nessa jornada acadêmica, ir se colocando à disposição desses diversos tópicos que nós falamos, é um estágio, é uma iniciação científica. A nossa turma tinha muito envolvimento, não sei se o senhor lembra, com semanas acadêmicas, com simpósio. Então, dá bagagem para organizar algo, para cuidar do dinheiro, para realmente organizar toda uma estrutura de evento. Então, a exposição vai realmente te dando casca e vai te dando norte do que você quer, do que faz sentido. E aí, por exemplo,
eu sou totalmente favorável a curtir a jornada. Eu tenho esse lema, porque assim, hipoteticamente falando, colocaram 50 milhões aqui na minha conta. Tá, mas legal, 50 milhões, mas o que eu faço com essa grana? Sem ter realmente usufruído de tudo que foi acontecendo. Uma coisa que eu estou fazendo bastante com a minha esposa, a gente tem um hábito ali, depois que a gente consegue colocar as crianças para dormir, é comemorar as pequenas vitórias. A gente parou de comemorar pequenas coisas, que está vinculado realmente a curtir essa jornada. Eu só vou curtir quando eu virar diretor de uma multinacional. Você vai ficar frustrado a vida toda. Aí, professor, chega lá e você fala, não era isso. Poxa, então você não comemorou todas as pequenas vitórias? Uma pequena promoção, uma pequena conquista de projeto, um artigo apresentado num evento, tive esse reconhecimento. Poxa, legal, vai comemorando essas pequenas vitórias e vai curtindo essa jornada. Agora, é natural, né, professor? Hoje, talvez com uma exposição mais digital do que tinha na nossa época, a gente se comparar. Uma coisa que eu também tento tomar muito cuidado, professor, me comparar com o Wellington de ontem. Parece, sendo esdrúxulo aqui, parece papo de coach, né? Mas não é, eu preciso me comparar comigo mesmo. Eu não consigo ter o corpo de um fisiculturista, porque eu não sou um atleta de fisiculturismo. Hoje eu estou buscando ser um empresário, buscando ser um pai de família, então preciso cuidar do meu corpo, da minha saúde, mas eu tenho as minhas limitações, eu não posso me comparar com algumas pessoas que praticam esse esporte. Então também comparar-se com você mesmo, professor, na minha visão, é primordial. Agora, precisamos ter a consciência de que pode ter que acontecer viradas de chaves. Não dá para ir mecânica, falando do meu caso que eu verbalizei no começo, tirar 1, depois tirar 3. Não vai dar certo. Vai dar problema. Então, precisamos ter uma virada de chave aqui. Vamos estudar em grupo, vou ter que estudar mais, vou ter que estudar direito, não estou absorvendo, o que está acontecendo? Pode acontecer em alguns momentos ter que tomar uma decisão e ter uma virada de chave. Mas tudo isso é percepção, é autopercepção, sabe, professor? Então, talvez teria mais algumas coisas para discorrer, mas basicamente é isso, sabe? Não, fique à vontade. Eu falei que a gente estava caminhando para o final, mas eu ia falar para você era exatamente isso. Quer dizer, se você tem alguma coisa do que a gente abordou, que eu não abordei nas perguntas que você gostaria de falar. Uma coisa que eu acho que verbaliza-se muito, professor, terceirizam-se parte da culpa, eu acho, julgar essa geração apontando por aspectos geracionais. Essa geração é isso, aquilo, mas todos nós tivemos esse momento, na minha opinião. E outra coisa, eventualmente, um estudante de 18, talvez o pai dele tenha idade para ter seus 45, 42, enfim, né? Estou hipoteticamente falando uma faixa etária. Então, se nós temos um problema geracional, também é culpa do seu pai e mãe, talvez, de não ter dado esse norte. Então, não é isso. Eu entendo que nós temos... Eu acho que não, pelo contrário, é mais oportunista, é um momento mais complicado, eu acho também. Eu acho, vou dar um exemplo, professor, aqui de forma bem prática. A pessoa entra no meu LinkedIn, me manda mensagem, eu vou responder. A pessoa, um calouro, consegue ter acesso. Tanto é que teve um calouro que se colocou à disposição para um estágio. Provavelmente no começo do ano ele vai fazer estágio comigo. Se colocando à disposição, mandou mensagem, ele encontrou os veteranos na festa junina da UEMS. E aí eu falei que eu estava precisando de estagiário, ele entrou em contato, se colocou à disposição para no próximo ano, que vai estar mais leve a carga, né? Ele até falou, tô cheio de matéria, algum problema? Eu falei, cara, eu passei por isso. Curte aí, toca aí, né? Tenta passar aí nas matérias. Esse cara, ele está fazendo até transmissão de podcast. Ele é o responsável pela parte técnica dessa nossa conversa. Então é um dos responsáveis. Está aprendendo a fazer. Faz uma semana que a gente começou a tratar do tema, que eu falei assim, eu preciso de gente para fazer, se colocar à disposição, este aí que eu conheço, que eu estou falando, que é o Matheus, está aqui comigo para fazer a nossa transmissão. É por aí mesmo que a gente quer que as coisas aconteçam. Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto, professor. É realmente se colocar à disposição, curtir a jornada, menos ego, percebo muito isso, sabe, professor? Isso é um ponto relevante também. Eu falava hoje para eles aqui na minha sala, eu falava assim, olha, professor, nós vamos fazer assim, assim, não sei o quê, papapá, papapá. Eu falei assim, olha,
eu quero conversar com o Wellington, eu quero ligar meu computador e fazer as perguntas. Eu não quero ficar preocupado, porque cada um na sua. Vocês vão fazer isso aí, eu tenho confiança que vocês farão. Então eu entrego, porque eu sei que é uma moçada que tem uma familiaridade, uma acessibilidade para muitas tecnologias. Eu não sou tão velho assim, mas eu sei reconhecer o que eu quero e aonde eu posso e vou fazer. Sim, vou continuar fazendo, com certeza, por muito tempo as coisas, mas eu não vou deixar de sempre ter na minha equipe os jovens me fazendo acontecer essas coisas da melhor forma possível, porque as tecnologias, elas avançam e a gente tem que acompanhar, as gerações têm que nos acompanhar junto às tecnologias. Total. Isso, essa é a vida. O que eu queria falar para você, assim, né, bom, primeiro, dizer que eu acho que os nossos estudantes, na época que vocês foram estudantes, eu acho que era, digamos, não tinha uma outra alternativa a não ser vocês se preocuparem com o profissional da engenharia física. Com o tempo, como a gente falou, foi passando, hoje já tem muita gente, vários cursos hoje de engenharia física no Brasil já estão oferecidos, nós já passamos de uma dezena, já deve ter muito mais do que isso, e no Brasil todo, né? Que era um profissional que na época de vocês estava chegando no Brasil, então a gente tinha que construir isso, fazer a divulgação, fazer com que as pessoas passassem a conhecer. E isso já temos um histórico bom. Nós já temos um histórico bom e talvez vocês tenham se preocupado mais com o acadêmico de hoje, da geração de hoje. Isso é uma preocupação que eu acho que eles tinham que deixar de lado, por fazer as coisas acontecerem a cada momento. E o que eu sempre falo para eles, e falo aqui para você, que você já deve ter percebido, o mercado de trabalho para o engenheiro, e aí não só o engenheiro físico, para o engenheiro, de uma maneira geral, todas as engenharias, ele sem dúvida nenhuma, o que nós vamos requerer no Brasil, se nós pudéssemos hoje expandir, se desenvolver a níveis chineses, nós não teríamos profissionais suficientes das engenharias para nos dar todo esse apoio que nós precisaríamos. Então, tudo é cíclico. E já passamos por momentos piores, mas hoje o momento ele começa a ser melhor. Isso envolve economia, envolve um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer assim, que assim como para o físico, que daí eu sou físico, para o engenheiro, que eu poderia falar de uma maneira geral, são profissionais que não precisariam se preocupar quanto a esta atividade a fazer após a formatura. Eu tenho essa percepção. É óbvio isso, desde que, né, Wellington, como você bem falou ao longo dessa nossa conversa, se dedique, faça os seus contatos, sempre pensando em articular, de fazer as coisas bem feitas, de melhor se apresentar, aceitar os desafios. Esse é o recado que nós demos. Você deixou muito bem isso. Eu acho que se o aluno pega isso, faz o curso bem feito e aceite as oportunidades aparecendo, sem dúvida nenhuma, essa preocupação do que fazer depois que eu me formar, deixa para depois e pode não acontecer. A preocupação, né? Quando ele menos perceber, ele já está no mercado, já está aí sendo um profissional, um empreendedor, enfim, já fica superado e aí olha para trás e fala assim, poxa vida, perdi meu tempo preocupado com uma coisa, não imaginava que poderia ser e seria tudo diferente. Eu acho que essa que você trouxe aqui, e acredito que os próximos entrevistados terão mais ou menos essa mesma linha de fala, isso, que não compensou se em algum momento me preocupei com o amanhã, não valeu a pena. Poderia ter dedicado um tempo maior para não me preocupar e procurar aprender. Acho que esse é um recado, né? E um ponto legal, professor, eu acho que eu tive momentos de pôr muita coisa na minha vida. E aí chegou no momento que eu comecei a tirar coisas. Em que aspecto eu estou dizendo? Eu vou hoje, trazendo para o aspecto acadêmico, hoje eu vou estudar 5 matérias, porque para, cadencia, tenta dormir bem, dentro das limitações, dentro das possibilidades, se alimenta bem, faz algum exercício físico e mantém uma cadência de estudo em matérias que talvez você tenha mais dificuldade.
Eu acho que a constância disso é fundamental, porque absorver tudo de uma vez é sempre muito difícil. Então, o que o senhor falou, eu tinha entrado no mérito de tirar coisas. Então, eu vou nadar, eu vou correr, eu vou pedalar, eu vou praticar jiu-jitsu, eu vou... Para 1 hora por dia, faz um esporte que você gosta, cria o hábito da leitura, trabalhe, aproveite sua família, fique com amigos fiéis e próximos a você. Assim, e aí a coisa tende a ir acontecendo. Aí eu vou também fazer 4 especializações, vou puxar em paralelo um mestrado, não vai dar certo. Tende a não dar certo, só se você for uma pessoa excepcional. E isso pode acontecer. Não existe para isso. Eu acho que tirar... Sim. Mas você tocou ainda num ponto, por vários momentos da sua fala, e agora no final também, que é a questão familiar. Com certeza, isto aí, já que estamos falando de profissional, né, realmente isto faz toda a diferença. O que você percebeu, a gente pode deixar também de mensagem para o nosso estudante, né? Essa questão, pode ter pessoas que não queiram constituir família, não é isso, mas eu estou dizendo que é um equilíbrio que você percebeu, eu também percebi, eu percebo nos colegas, que é importante, vale a pena nesse sentido, que a gente vive com a cabeça em muitas atividades, principalmente trabalhando com conhecimento, né, produção de conhecimento, projetos, essas coisas, e esse ponto de equilíbrio com a família, às vezes um lado espiritual, independente da crença, isso também, tudo busca ajuda, são as diferentes agentes externos para nos manter num bom equilíbrio. É isso? Total, professor. Tem algumas coisas que você vai se autoconhecendo. Vou te dar um exemplo. Eu, quando comecei a criar um hábito da leitura, talvez tenha sido no início da pandemia, a cadência realmente de pegar uma coisa pós-faculdade, né? De pegar e realmente ler cadencialmente. E eu não conseguia focar, não estava conseguindo ler. Ou seja, realmente estava misturando as coisas, e a dúvida momento estava para absorver e parar para ler sobre alguma coisa. Então, é fundamental também você começar a se autoconhecer nesse aspecto. Sim. Conseguindo ler, não adianta. Estou dormindo mal. Fazer uma boa gestão do tempo. Total, professor. E quer ver uma coisa fundamental? Por exemplo, na graduação, você está dormindo mal, porque você, de alguma forma, talvez por imaturidade ou por imprudência, deixou para fazer tudo na semana do dia da prova, aí você já come mal, natural, começa a pedir pizza, come mal, dorme mal. Aí você sofre, tá mal. Claro que você vai, é natural, isso é corpo. O corpo pede, mente pede, tá tudo desequilibrado. Então, naturalmente, você não vai conseguir absorver e não vai conseguir estar bem consigo mesmo. Claro. Agora, verbalizar isso é muito fácil, né, professor? Estou verbalizando aqui de uma forma muito simplista. Claro. Talvez seja simples, mas não é fácil aplicar algumas coisas. Muito fácil falar, corra 5 quilômetros, mas correr uns 5 quilômetros num pace de 5 minutos por quilômetro, 4,5 por quilômetro, é extremamente difícil. Claro. Exige cadência, né? Então, assim, o nosso papel talvez seja dar esses nortes, né, professor? E dizer, não vai ser fácil, a jornada ela é realmente complexa, mas vale a pena curtir a jornada, criar menos ansiedade de tudo que vai acontecer e focar no momento. Acho bem fundamental. Isso, o momento e deixar para o futuro, a ele pertence, ou a quem quer acreditar na sua crença, não precisa ficar tentando antecipar muitas coisas, que a gente não vai fazer nada diferente, porque na nossa vida já está tudo já direcionado. Vai conduzindo, vai tocando o bonde. É isso aí. Acredito nisso, professor. Eu acredito nisso. Bom, tem dado certo, pelo menos na minha visão, né? O importante é que eu entenda que esteja dando certo, né? Estou feliz, estou bem. O senhor falou muito do ponto de família. Para mim, isso aí é inquestionável. Falando na vida Wellington, eu falei para o senhor, eu comecei a namorar a Kátia com 16 anos. Então, todo o processo de engenharia, eu tinha uma pessoa maravilhosa do meu lado. Isso aí foi para mim fundamental. E nós vamos entrevistar aqui um casal de engenheiros físicos que formaram, começaram a namorar durante a faculdade.
Que legal, Talvez que dois, legal. mas não sei se você se lembra, a Maiara e o Frederico. Eles estão um pouquinho depois de você. Eu acho que não. Eu lembro do casal de engenheiros físicos que eu acho que casaram, o Leonardo Bife, Também, nós também, estamos né? Eles namoraram e buscando por casaram. eles. Então, você vê que tem tudo acontecendo aí. Tem, a engenharia física. Hoje, duas pessoas muito próximas a mim, que eu converso quase todos os dias, estudou Aham. conosco, né, na primeira turma. Então, fiz bons amigos, é aquilo, né, professor? Me deu a minha profissão, me deu a capacidade profissional que eu tenho, né, graças à base da universidade, aos professores, a um pouco ao nosso esforço também, mas também me deu bons amigos, né? Então, é fundamental, pessoal. Curtam a jornada, aproveitem. A gente está à disposição, tá, professor? Coloco à disposição. Isso eu ia até te falar, se a gente pode Isso, colocar aqui o link, claro, ou apresentando o seu LinkedIn aí para que quem claro. queira Isso, contactá-lo, aí está em tela, pode isso aí. mandar mensagens aí, que você, né? Eu estou falando, mas eu acredito que sim. Tirar Sim, sim, dúvidas pelo que a gente conversou, a gente não entrou muito no aspecto da sua empresa em si, que você sim. está com todo o zelo, porque nós vamos fazer essa postagem aqui, né? Estamos fazendo Claro. um canal institucional, público, então tem todo o perigo que a gente foi orientado que está fazendo merchan com É, os órgãos públicos não podem fazer isso, mas eu acho que deu para entender, obviamente, a sua trajetória profissional belíssima. Eu quero desejar a você toda boa sorte, sucesso, que você volte mais vezes para a gente conversar dos próximos progressos, né? A gente vai tentar conduzir esse projeto aqui para sempre estar atualizado, mantendo os alunos informados, e a gente quer, de fato, fazer com que vocês que são egressos sintam-se mais pertencentes também ao EMS, por onde vocês passaram, né? Aqui na nossa universidade, que vocês sabem do nosso potencial em termos de não só da produção do conhecimento, mas a pesquisa que a gente faz, e se no momento vocês perceberem que dá liga, que dá para conversar, nós queremos fazer essa aproximação com empresas de diferentes ramos, tentando apresentar as melhores soluções dos problemas complexos que hoje permeiam aí a sociedade como um todo. Então, nós estamos sim. sempre de portas abertas, tá bom, Wellington, para você e para todos os egressos da nossa universidade, tá? Professor, obrigado E pela. você ter aceito esse convite de estar com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um prazer sempre conversar com o senhor, um dos professores que eu. Acho que energia, né? Energia é aquilo que eu falei, sempre nos tratou muito bem. Eu acho que o respeito da primeira turma, falando como primeira turma, né? Pelas são Aham, as pessoas que eu conheço, sempre foi se verbalizado o professor Sandro com muito orgulho e como uma pessoa que sempre agregou pro nosso curso e para a nossa turma. E é um prazer estar aqui com o senhor, obrigado pelo convite, né? Teremos mais engenheiros físicos passando por aqui, né? Para realmente mostrar, pessoal, que vamos fazer. tem um mercado, né? Cada um definiu a sua trajetória e a sua jornada baseada nas suas particularidades, mas é isso aí, eu acho que talvez tenhamos que praticar mais isso, né, professor? Um bom filho a casa torna, né? Ter Claro, mais vínculos com a claro. instituição, até poder Sim, colaborar com esses acadêmicos. Pô, é um prazer. Eu acho que sim. essa iniciativa do senhor é sensacional. E parabéns e sigo à disposição. Ótimo, muito obrigado então mesmo. Chegamos então aqui ao fim deste episódio do Elos da Engenharia Física. Foi uma conversa incrível aqui com o Elton Perrone, cheio de insights, cheio de inspiração. Nós acreditamos que para o estudante vai ser fantástico ouvir os egressos e ver um pouco a narrativa da sua experiência. Muito bom ter o Elton aqui compartilhando a experiência dele, mostrando como foi tudo durante a universidade e também após a universidade. A ideia desse nosso podcast é mesmo fazer esta ligação da universidade com os engenheiros físicos atuando aonde eles estiverem. Nós vamos atrás e vamos conversar. Para você que nos acompanhou até aqui, fica a dica, né? O futuro é construído por conexões e a próxima pode ser a sua.
Até breve, então. Aguardo vocês. Tchau, tchau.